Irmã Ana? Amém. Abra sua Bíblia, segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Segunda de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 12, nós leremos os dois últimos versículos do capítulo 12 e já vamos continuar a leitura no capítulo 13 até o versículo de número 5. Então, segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, começaremos a leitura no versículo 20, versículo 21, e já continuaremos pelo capítulo 13 até o versículo de número 5. Bom, o irmão Roger já no início do culto orou, entregou a nossa nação nas mãos de Deus, nesse exato momento. Segue aí a apuração dos votos, não é mesmo? Que a vontade de Deus seja feita. E que, na realidade, eu dizia aqui em Escola Bíblica Dominical, seja um ou seja outro, o que o governo não pode fazer, seja um ou seja outro, é arrancar do nosso coração a fé que a gente tem em Deus. Amém ou não? Vamos continuar firmes e fortes, seguindo a nossa vida, independentemente do resultado. Mas que Deus permita que o melhor ocorra. E o que ocorrer, nós aceitaremos como vontade de Deus. Amém ou não? Seja ela perfeita, seja ela permissiva. Mas vamos adiante. Segunda de Paulo aos Coríntios 12, 20, diz assim a palavra do Senhor: porque receio que quando chegar, não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis. Olha que conjugação verbal bonita, né? Vamos lá, seguindo adiante. Que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, difamações, intrigas, orgulhos e tumultos. E como vivemos isso nos últimos tempos, não é mesmo? Famílias, às vezes, em pé de guerra, até por questões que transcendem a nossa questão familiar. Mas vamos adiante. Que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e fornicação e desonestidade que cometeram. É esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e de antemão digo, como estando presente uma segunda vez. Mas agora, estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não lhes pouparei. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive, contudo, pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, pelo poder de Deus em vós. O versículo 5, eu quero dar agora evidência nele. Presta muita atenção. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Fecha seu olho. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus de misericórdia, nos achegamos à Tua presença com gratidão no coração, em reconhecimento a todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Agora, neste momento, nós colocamos esta palavra que foi lida e rogamos que o Senhor nos instrua, nos dirija, Senhor, na aplicação dessa palavra, porque ao término, Senhor, desse culto, queremos uma vez mais sairmos edificados, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja problemática. Quantos problemas essa igreja possuía? A primeira carta que Paulo escreveu já era uma carta recheada de advertências, tinha dissensões, tinha divisões, tinha pecado incrustado dentro da igreja, tinha gente em práticas pecaminosas e o povo fazendo vista grossa, como se nada tivesse acontecendo. Sabe, olha, uma das coisas que Paulo chama atenção e que ele diz, olha, mas nem no mundo a gente não observa uma coisa dessa sendo encarada com naturalidade, como havendo alguém que abusasse da esposa do seu próprio pai.
É isso que acontecia dentro da igreja de Corinto. Quantos problemas, quantas dificuldades. No capítulo 12, nos versículos 20 e 21, Paulo destaca um pouco desses problemas. Paulo destaca um pouco desses pecados. Leia comigo mais uma vez. Receio que quando chegar, não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis. Que de alguma maneira haja, olha, pendências. Que outros problemas tinha? Invejas, iras, porfias, difamações, intrigas, orgulhos e tumultos. Como se não bastasse todos esses problemas de relacionamento, tá vendo? De um para com o outro, a pendência que um tinha, era um invejando o outro, era ira, porfia, difamação. Quando estavam ali usando da sua palavra para difamar a vida do seu irmão em Cristo, intrigas, tudo gerado por orgulho, quantos tumultos, imagina? E como se não bastasse isso, pecados sexuais também. Está aqui, olha, declarado no versículo 21. Na segunda parte, Paulo diz, eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram. Paulo aqui está chamando a atenção daqueles que contumazmente andavam pecando e sem arrependimento. E quais eram esses pecados? Imundícia, fornicação, relacionamentos sexuais fora da vontade de Deus. A gente sabe que a Bíblia apoia. O sexo não é pecado desde que dentro da vontade de Deus. E Deus preparou o relacionamento sexual para ser gozado dentro da instituição criada por Deus, que se chama casamento. Amém ou não? E é isso que a gente tem que continuar motivando os nossos jovens, os nossos filhos. E tudo isso estava acontecendo dentro da igreja, e Paulo diz, vocês não se arrependem. E como se não bastasse, desonestidade. Triste, hein? Se eu falasse para vocês, vamos para uma igreja dessas, você falava, estou fora. Mas bem-vindos, bem-vindos. Porque muitas das coisas que estão citadas aqui acontecem, ocorrem diante dos nossos olhos. É por isso que Paulo fala, já fui uma, já foi duas. E no versículo 1 do capítulo 3 ele diz, é esta o quê? Terceira vez que eu vou ter convosco. Irmãos, diante desses pecados, diante desses deslizes e mau testemunho, Paulo está disposto a, pela terceira vez, ir até os irmãos. E por que Paulo está disposto a gastar esse tempo e ir de novo lá? Para exortá-los. Porque esse é o nosso papel em Jesus Cristo. Esse é o papel que Deus me confiou quando eu subo nesse púlpito para continuar exortando a igreja. E não me cansarei de exortar a igreja, a poder sempre conclamá-los a viver uma vida santa, pura, pia, reta, diante de Deus. Esse deve ser o nosso objetivo maior na nossa vida. O interesse de Paulo era exortar os coríntios, e sua exortação estava pautada num juízo de valor. Porque hoje em dia tem muita gente que se levanta e diz, não julgueis para que não sejais julgados. Você não pode julgar o teu irmão, você não pode falar disso. Mas a Bíblia diz que Paulo está chegando a uma conclusão porque ele exerceu um juízo. Ele está fazendo um juízo de valor. Ele está avaliando qual era a situação da igreja. Irmãos, em nome de Jesus, a palavra de Deus não nos impede de exercermos julgamento contra o nosso irmão. E nós devemos fazer isso em nome de Jesus. Principalmente quando o nosso irmão estiver errando. Isso se chama exortar. Olha o que a Bíblia nos diz, abra aí, mantenha o texto de Coríntios, mas abra lá em Hebreus. Hebreus 3, 12 e 13. Carta escrita aos Hebreus 3, 12 e 13. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração o quê? Mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Tem muitas pessoas que, quando exortados, manifestam no seu coração o desejo de se afastar de Deus, porque não querem ser exortados. Mas no versículo 13, o autor da carta aos Hebreus diz, antes, faça o quê, irmãos? Exortai-vos uns aos outros, todos os dias. Não é uma vez, não. É por isso que Paulo diz, eu já fui uma, já fui duas, e eu vou mais uma vez aí, para exortá-los.
Tem que haver arrependimento, tem que haver mudança de vida. E aqui o texto diz: exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Quando for amanhã, amanhã vai ser o quê? Hoje. E quando chegarmos depois de amanhã, vai ser o quê? Hoje. O que Paulo está dizendo é que a todo instante a gente tem que, Daniel, fazer o quê? Exortar. Hoje. Hoje eu vou exortar. Eu vou dormir e acordo. Quando é que eu tenho que exortar? É amanhã? Não. Hoje. É no tempo que se chama hoje. Para quê? Qual é o objetivo? Para destacar o pecado do irmão? Para poder dizer, não, olha como eu sou melhor do que o meu irmão, porque olha o que ele está fazendo e olha o que eu jamais faria. É essa a intenção de exortar? Não. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano de quê? Do pecado. Quando nós deixamos de ser exortados, sabe o que acaba acontecendo em nossas vidas? O pecado arruma um cantinho especial e vai ficando. A gente não é mais exortado, a gente não é mais chamado a atenção, a gente se acostuma, a gente adormece, a gente acorda com o pecado. A exortação é necessária, é o que a gente faz com os nossos filhos a cada dia, não é assim? Tenho certeza que você já teve criança pequena, os teus filhos, se lembra deles? Eu faz tempo, minhas filhas mais novas já têm 20 e tantos anos. O tantos vocês julguem quantos quiserem, tá? A mais velha tem 30 e tantos também. Eu não vou dizer aqui, revelar a idade delas, tá bom? Pergunte para elas. Tanto a mais velha como a mais nova está aqui hoje. Então você pode perguntar a idade delas. Eu não vou falar para depois não falar, pai, você está queimando meu filme lá, né? Então, tá aí, vamos adiante. Mas quando eram pequenos... Ah, vai escovar os dentes. E aí você falava uma vez só? Não. Tem que ficar repetindo direto, né? Já escovou os dentes? Faz bafinho aqui pro papai, né? Não. É assim. Exorta um dia, exorta 2 dias, exorta 3 dias e continua exortando. Até que mude. Então, meus amados irmãos, a Bíblia está dizendo, é nossa responsabilidade exortar nossos irmãos quando percebemos seu pecado e não sermos coniventes. Amém ou não? A gente não pode engolir, ver o irmão errando e passar a mão na cabeça do irmão quando ele está errando. É necessário exortação. Mais um texto bíblico, Gálatas 6. Gálatas 6, 1 a 4. Gálatas 6, 1 a 4. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, existem espirituais aqui, amém ou não? Tem gente espiritual aqui, hein? Tem gente que busca fazer a vontade de Deus, amém ou não? Tem gente aqui que sabe discernir entre o certo e o errado, amém ou não? Então, se você é espiritual e você pega um irmão surpreendido em alguma ofensa, qual é o teu papel? Encaminhar o tal com espírito de quê? Mansidão. Mansidão. Olhando por ti mesmo, para que não sejais também o quê? Tentado. Uau, tá vendo? Você vai para exortar o irmão, mas você vai com mansidão. Sabendo, olha, eu sei que o irmão caiu nessa situação, mas eu também estou sujeito a cair. Então eu vou com mansidão. Tratando o irmão com amor? Sim. Porque no versículo 2 diz, eu tenho que levar as cargas uns dos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Quando você vai exortar um irmão, se achando melhor do que ele, achando-se melhor do que ele, e por causa do que você faz, achando que pode justificar-se mais diante de Deus do que ele, vai com a bolinha baixa. Porque se você cuida ser alguma coisa não sendo nada, você está se enganando a si mesmo. Mas prove cada um, e é aqui que eu quero começar a mudar a temática da mensagem. Porque quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz no versículo 4, prove cada um a sua própria o quê? Sabe o que Paulo está dizendo? Você vai com mansidão repreender o irmão, você vai exortar o irmão, mas olha para dentro de você. E vai você avaliando como é que está a sua vida, como é que está a sua obra. Porque antes de provar o irmão, prova primeiro a tua obra e a tua vida. Como é que está a tua vida? E terá glória só em si mesmo e não no outro.
Então percebe, o que Paulo está dizendo aqui é que você não deve gloriar-se porque seu irmão pecou e você não. Porque tem gente que vai para lá para repreender, exortar com o coração cheio de orgulho, com a soberba, porque diz, olha o que o cara fez e eu não faço isso. Eu jamais faria isso. Paulo está dizendo, se você tem que se gloriar, glorie-se no que você faz e não no que o outro fez. Tem gente que quer crescer em cima do erro dos outros. Não se compare com o outro, não se glorie em cima da desgraça dos outros, até porque quem está de pé, olhe para que não caia. Quem está de pé, olhe para que não caia. O único julgamento que Cristo pede que evitemos, não há erro em julgarmos, não há erro em avaliarmos, não há erro em nós olharmos para o irmão e vermos que está errando e nos aproximarmos dele para exortarmos. O erro está quando nós exercemos um julgamento hipócrita. O julgamento hipócrita, ele é repreendido por Jesus, de cobrarmos dos outros aquilo que nós mesmos não estamos cumprindo. Eu tenho certeza que você já ouviu essa máxima. E nos últimos tempos, mais do que nunca, chame-os do que você é e acuse-os daquilo que você faz. Muitas vezes nós repreendemos o nosso irmão, mas nós estamos fazendo aquilo ou pior. E é esse julgamento hipócrita que Jesus repreende. Por que você está falando para o irmão tirar o cisco do olho dele? Você já olhou na trave que está no seu? Por que você está se gabando em apontar o erro do irmão? Você já olhou para a tua vida? Porque esse julgamento hipócrita é rejeitado por Jesus. É abominável aos olhos de Deus. Quando nós nos levantamos, e essa é a forma mais fácil da gente se promover. A gente não precisa fazer nada. É a gente só apontar o erro dos outros. Aponta o erro dos outros, eu não preciso fazer nada para mostrar que sou melhor que eles. Somente apontar o erro dos outros. E tem gente que vive a vida inteira assim, apontando o erro dos outros. E sem força nenhuma ele se diz, eu sou melhor do que eles. Ah, hipócrita. Com a mesma medida que você medir, você será medido. O filósofo Mário Sérgio Cortella tem esse pensamento. Tem gente que esquece que você não precisa diminuir o outro para crescer. Uma pessoa humilde é aquela que não diminui o outro para crescer. Porque há pessoas que são tão arrogantes que ela só consegue se elevar se ela diminuir a outra pessoa. E há pessoas inteligentes que crescem junto com o outro. O que você é, o hipócrita ou o inteligente? Amei uma frase que eu li essa semana. Errar todos conseguem. Coisa mais fácil é errar. Errar todos conseguem. Agora, admitir o erro requer caráter. Errar todos conseguem. Mas admitir o erro, é aí que entra o caráter. Diante disso, eu quero hoje exortá-los. Como pastor, como irmão em Cristo, como servo de Deus a serviço aqui nessa igreja, hoje eu quero exortá-los nessa noite. Mas principalmente chamá-los a um autoexame, a uma autoavaliação, conforme as palavras de Paulo, e volta para o texto original que nós começamos lendo, 2 de Paulo aos Coríntios 13:5. Abre lá em 2 de Paulo aos Coríntios 13:5, vamos ler juntos o que está escrito? Eu quero hoje te exortar, não olhar para a vida do outro, eu quero que você olhe hoje para a sua vida. Eu quero te conclamar hoje a um autoexame. Eu quero hoje te chamar a uma autoavaliação. Esquece o irmão, olha para a tua vida hoje. E vamos ler juntos o que Paulo diz no versículo 5 do capítulo 13, vamos lá? Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Hoje é você com você. Avalia você hoje. Olha para dentro de você.
Eu quero aqui chamar a atenção. Primeiro, se autoexaminando, olhando para a tua vida, olhando para as tuas práticas, olhando para o teu caminhar, olhando para os teus relacionamentos, olhando para o teu dia a dia, olhando para o teu desempenho no seio da sua família, olhando para o teu desempenho no seio da sociedade, no trabalho, na escola. A primeira pergunta que eu quero que você hoje faça para você mesmo: que tipo de sal você tem sido? Porque a Bíblia apresenta o cristão verdadeiro como sal. Agora a Bíblia apresenta que você pode ser um sal íntegro, que cumpre as funções do sal, ou você pode ser um sal insípido. Ou seja, o sal que perdeu o sabor e a capacidade de temperar. Por isso, para nada mais serve, senão para ser o quê? Jogado fora, dispensado. Então, a minha primeira pergunta para você hoje que está aqui é: que tipo de sal você tem sido? Abra sua Bíblia em Mateus 5,13. Mateus 5,13. É Jesus quem está dizendo. Vós sois o quê? O sal da terra. Que bênção, eu sou sal. Você também é sal. Nós somos sal. Mas se o sal for insípido, ou seja, se o sal perder o seu poder de salgar, a sua capacidade de dar sabor, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Não há nenhum valor, meu amado, no sal quando ele se torna insípido, pois perdeu a sua função, que é salgar. Como cristão, Deus te colocou no seio dessa sociedade para você salgar. Para você salgar. E não para ser docinho de coco. Não para ser açúcar. Não para ser melzinho. Nós somos colocados aqui para salgar. E o sal tem uma primeira grande qualidade, que é de conservar os alimentos. Você sabe disso. Hoje, em função das eleições e tudo mais, aí compramos uma comidinha pronta e levei lá para a casa do meu pai. Passei ali no feijão de corda, deixar vocês com água na boca, né? Compramos ali um baiãozinho de 2, e para dar uma reforçadinha, uma porçãozinha de carne de sol com mandioca. Olha, eu ouvi tá vendo? Água na boca. Carne de sol. Quem já comeu carne de sol? Como é que a gente conserva a carne de sol? Originalmente falando, aquela de raça mesmo. Como ela é feita? Com sal. Porque o sal tem o poder de fazer o quê, irmão Douglas? Irmã Ana? Salgar e conservar. Lá nos primórdios, não precisava de congelador. Precisava de refrigerador. Você conservava a carne no sal. E é assim mesmo. Não é, mano? E colocava no sol. Imagina você cheio de sal e no sol? Uau, hein? E é assim, porque o sal tem esse poder maravilhoso de conservar. O sal conserva os alimentos, evita a putrefação. E esse mundo ainda não foi consumido. Sabe por quê? Ele está podre. E está cada vez mais apodrecendo. E tem gente que quer apodrecer mais ainda. Porque acha que é pouco ainda, o que o mundo tem revelado. As práticas pecaminosas que têm sido exaltadas nos nossos dias, tem gente que acha pouco e quer mais. Agora, sabe por que esse mundo ainda não terminou na podridão e no fedor? Porque tem sal ainda nesse mundo, amém ou não? É sal que está aqui conservando esse mundo. E eu entendo por sal que está cumprindo com o seu papel o verdadeiro cristão. Que está dando testemunho. Ouvi amém. Mas posso ouvir mais amém ou não? Quando o cristão dá bom testemunho, quando o cristão exorta, quando o cristão se opõe às práticas pecaminosas, ele está sendo sal. Ele está impedindo que o mal prolifere. Vocês se lembram de Sodoma e Gomorra? Lembra um pouquinho do que aconteceu lá. Vem Deus e comunica a Abraão: Abraão, vou acabar com Sodoma e Gomorra.
avisa lá. Avisa que eu vou chegar lá e vou trazer destruição, porque o pecado de Sodoma e Gomorra chegou, olha, está aqui, ó, o fedor está chegando aqui nos céus. Mas avisa, quem quiser se salvar tem que sair. Aí vocês se lembram da intercessão de Abraão, né? Senhor, se tiver 50, se tiver, vai indo, né? Não, se tiver 10 lá, eu não destruo, Abraão. Mas corre, para de perder tempo e corre. E vocês se lembram, o que é que impedia que a cidade de Sodoma e Gomorra fosse destruída? A presença de quem lá? Ló. Só Ló e a sua família. Quando Ló chegou e fala para a esposa, a gente tem que sair daqui. Olha, a gente tem que vazar daqui. Vai descer fogo do céu. A esposa, ai, minha geladeira. Ai, meu Deus do céu, o meu rack, a minha televisão. 60 polegadas, como que vai ser? Minha máquina de lavar roupa, acabamos de comprar. Vaza, esposa, vamos embora. Chega para as filhas. Os próprios genros, lembra? Os namorados das filhas. Tira o barato de Ló. Não dão crédito ao que Ló estava falando. Ele foge com as filhas e a esposa. Mas no meio do caminho tinha uma ordem de Deus. Não olha o quê? Aí vai a esposa, né? Sabe? Se pudesse fazer câmera lenta. Estou indo, mas... Oh, meus bens, minha vida, minhas maquiagens, meus sapatos, meus casacos, meu iPhone ficou lá. Se transforma numa estátua de... Amados irmãos, a presença do verdadeiro cristão nessa terra é o que impede que essa terra apodreça, se você estiver cumprindo o seu papel. Só que talvez você hoje vai se autoavaliar e dizer, eu não tenho conservado. Eu estou metido no meio de toda essa podridão. Eu tenho me alegrado com essa podridão. Eu tenho me envolvido com a podridão. Eu tenho praticado tudo isso que faz parte dessa corrupção. Tu está sendo um sal insípido. O verdadeiro sal está aí para conservar. Você imagina o que vai acontecer nessa terra? Você consegue entender agora, quando a trombeta for tocada, que o arrebatamento ocorrer, que os verdadeiros filhos de Deus forem retirados dessa terra, o sal vai embora. E sem sal, como é que vai ser essa terra? Os piores momentos já vividos pela humanidade, Apocalipse nos relata. Quando não tiver mais sal, o que está podre vai apodrecer mais ainda. Por isso que a Bíblia diz, quem é santo, não ouvir. Quem é santo, santifique-se mais ainda. E quem é sujo, suje-se mais ainda. Sal não só conserva, mas sal tempera. Sal dá sabor, na medida correta, na medida certa. Porque tem gente aqui que é muito salgada também. Sabia? Passa da medida. Passa a ser salgado, amargo. Vê erro em tudo também. Não se pode fazer mais nada. A gente tem que andar com a placa. Sou santo, sou crente, né? Não posso. Tem gente que ninguém mais quer ficar do lado dele. É sal demais. O sal tem que ser na medida certa. Para temperar. Olha o que diz em Colossenses 4, 5 e 6. Colossenses 4, 5 e 6. Diz aqui, andai. Mas andai com o quê? Com sabedoria, para com os que estão de fora. Aqui ele está falando da tua relação com os do mundo. Você precisa ir na medida certa, com um salzinho para dar tempero certo. Nem sosso, mas nem salgado demais. É na medida certa, com os de fora. E aproveita o tempo, não deixa para amanhã. Só que no versículo 6 diz, a vossa palavra seja sempre o quê? Agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Toma cuidado, a gente peca demais com as nossas palavras e com a nossa boca. O que se precipita no falar é tolo. A Bíblia diz, Tiago já diz, olha, você tem 2 ouvidos, uma boca. Por isso todo homem seja pronto para ouvir e tardio para
falar. Lá em Provérbios 15 diz que a palavra branda, ela acalma o quê? A ira. Mas a palavra dura suscita o quê? A ira e o furor. Então toma muito cuidado, controla a tua linguinha, que às vezes ela está até dividida assim, ó. Sério, é uma língua que corre, vai e volta com uma rapidez impressionante. Já dizia o sábio que a palavra dita e a seta lançada, uma e outra, não se pode pegar de volta. Depois que você lançou a seta, ou depois que você falou, esquece, não tem mais como pegar de volta. Então, o que o Senhor espera de você é que você hoje se autoavalie. Quem aqui é sal? Diga amém. Todos nós somos sal. Se você um dia creu no Senhor Jesus, Ele está dizendo, vós sois o sal da terra. Tem sal aqui? Tem sal que salga aqui? Diminuiu a quantidade, hein? Os decibéis, eu não vou nem perguntar, tem sal insípido aqui, amém? Cambada de mentiroso, né? Isso, a começar desse que vos fala, porque quantas vezes a gente não tropeça na nossa língua, não é mesmo, Rosa? Não é mesmo? É ou não é? É ou não é? Posso citar o nome de todos? Posso? É ou não é? Agora alguém aponta para mim. Fala aí, pode falar. Aê, corajoso. Depois passa no gabinete. É isso aí. Não, gente, nós pecamos. E eu estou aqui para exortar. Se você vê lá na capinha hoje do nosso culto, tá alguém olhando no espelho, porque hoje é examinai-vos a quem? Ao irmão? Examinai-vos a vós mesmo. Tem sal aqui? Agora, que tipo de sal você é só você que pode responder. Você tem sido sal íntegro que salga ou sal sem sabor? Porque não há nenhum valor no sal quando ele se torna insípido, pois perdeu a sua função, que é salgar. Mas, em segundo lugar, eu quero te perguntar, seguindo o mesmo texto de Mateus, vai lá em Mateus 5, a gente leu no 13 que a gente é sal. Mas Jesus engata já no versículo seguinte, no capítulo 5 de Mateus, nos versículos 14 a 16, ele engata já mais uma comparação. Ele diz, vós sois a luz do mundo. Tem luz aqui, amém ou não? Amém. Tem sal e tem luz aqui, louvado seja Deus. Agora, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não tem como a gente esconder uma cidade edificada num monte, porque quando chega a noite, quando anoitece, acendem-se as luzes. Quem viaja pela estrada consegue localizar. Estamos chegando na cidade? Estamos. A gente vê as luzes de longe, não é? Não é lindo quando a gente vem chegando de um voo à noite, um voo noturno? A gente do alto já olha lá, a gente vê as luzes pequenininhas que vão aumentando até que o avião aterrissa. Aqui está dizendo, não tem como esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se você é luz, meu amado, não tem como se esconder. Não se acende a candeia. Sabe o que é uma candeia? Vamos colocar aqui uma lamparina. Não se acende aqui uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire. O que é esse alqueire? Era aquele vasilhame usado para se medir o alqueire de cereais, uma quantidade de cereais. Então eu vou aqui transliterar para vocês. Não se acende uma luz e se coloca debaixo de uma bacia. Se a gente acender a luz e botar uma bacia em cima, qual o valor da luz? Vai iluminar? Não vai. Mas onde que a gente coloca a luz? Versículo 15. No velador. O velador era o suporte, onde deveria se colocar essa lamparina. É no alto. Você percebe que as luzes estão todas aqui no alto? E elas têm poder de fazer o quê? Iluminar. Você consegue ver? Eita, rapaz, a minha roupa, olha, caiu um molho de macarrão aqui, eu não tinha visto. Porque a luz revela o quê? As imperfeições. A luz revela os defeitos. A luz tem que revelar as imperfeições.
Por isso que, assim, versículo 16, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas, o quê? Boas obras, e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. As nossas boas obras é para a nossa glória. É isso? É para a gente ser reconhecido pelos homens? As nossas boas obras é para glorificar a quem? A Deus. De nada adianta uma luz escondida, meus amados. Nós devemos resplandecer a nossa luz, a luz de Jesus. É por isso que quando Paulo escreve aos Filipenses, acompanha comigo, capítulo 2, versículo 15. Filipenses 2, 15. Olha aqui o que Paulo nos exorta. Ele diz, para que sejais, o quê? Irrepreensíveis e sinceros. Você se lembra? A tradução, a etimologia da palavra sincero, sem será. Havia uma prática entre os carpinteiros do passado. Para que pudessem encobrir as imperfeições da madeira, eles preenchiam as imperfeições com cera. Davam uma bela de uma lixadinha, passavam o verniz e parecia que estava perfeito, mas ali tinha imperfeição. É o que antigamente fazia quando você botava o carro para fazer uma funilaria, lembra? O cara enchia de massa plástica. Você comprava, via que maravilha. Meu primo um dia comprou um Fusquinha, o para-lama era cheio de massa plástica. Um dia ele encostou no muro, já o para-lama desmontou inteirinho. Craquelou tudo, lembra? Pintura de craquelê. Aí trincou tudo. A imperfeição apareceu. Nunca me esqueço uma bota que eu comprei. Eu amava, eu queria ter uma bota daquelas de cowboy. E comprei uma bota daquela lá no centro da cidade, numa tal de uma loja chamada Clovis. Quem tá rindo lembra. Só sapatos de primeira, né? Justo quando eu comprei a bota, eu fui com um tênis velho, lá, comprei ali ficava justamente numa esquina da rua direita, lá no centro de São Paulo, já joguei o tênis fora velho e calcei a minha bota. E eu falei, que lindo, me sentindo um vaqueiro, me sentindo ali um... Aí o tempo fecha, nuvens negras, chuva cai. Aí que eu descobri que a minha bota tinha sola de papelão. Eu comecei a sentir o gelo nos meus pés e eu falei, meu Deus, eu estou doente, o que está acontecendo? Quando eu cruzei o pé, né, dentro do ônibus, eu cheguei com a minha unha assim, aí eu cutuquei na sola, papelão molhado. Eu falei, e agora o que fazer? É isso. Estava bonita por fora, podre. E aí juntou o chulé, vai embora, né? Lixo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a Bíblia diz que a tua vida, a minha vida, a nossa vida tem que ser sincera. Não, a gente não tem que ficar fazendo papelzinho, sabe? É daí que vem aquela expressão, fulano é cara de pau. É isso mesmo. Cheio de imperfeição e bota cera para encobrir os defeitos. Faz carinha bonita, acusa os outros, aponta o dedo para os outros, mas está vivendo vida repreensível e sem sinceridade. Mas em Filipenses 2,15 diz que vocês são filhos de Deus, nós somos filhos de Deus e temos que viver uma vida inculpável no meio de uma geração o quê? Corrompida e o quê? Perversa, entre a qual você e eu devemos o quê? Resplandecer como astros no mundo. Tem sal aqui? Tem luz aqui? Agora você é sal íntegro ou sal insípido? E a minha pergunta para você é luz no alto, no velador, ou você é luz escondida debaixo do alqueire? É fácil ser luz debaixo da bacia. É fácil ser luz escondido dentro de casa. É fácil ser luz quando aqui estamos, levantando nossas mãos, cantando esses louvores. Mas o Senhor quer que a gente seja luz é lá fora. É lá fora.
É lá que a gente vai fazer a diferença. A luz, para iluminar com efetividade, precisa estar em uma altura ideal, nem muito alta, nem muito baixa. A luz deve estar no velador e não debaixo do alqueire. De nada adianta uma luz escondida. Se você é luz, meu amado, o Senhor espera que você brilhe no meio da escuridão. Essa é a sua, essa é a minha função. Essa é a minha e a sua identidade. Mas aí eu teria tantas outras coisas para falar, mas eu vou hoje perguntar para ti. Abra em Mateus 7, 24 a 27. O Senhor vai fazer também outra comparação. É o Senhor quem está dizendo. Você pode ser sal que salga, você pode ser sal que não salga. Você pode ser luz que brilha, ou você pode ser luz escondida. E é você quem se autoavalia. Como é que está sendo a sua vida no seio da sociedade? As pessoas sabem que você é cristão? Sem você precisar abrir a sua boca, as pessoas conseguem olhar para ti e compreender e detectar que há algo de diferente em você? O que você tem defendido hoje? Te aponta como alguém que realmente defende a verdade? Agora aqui em Mateus 7, 24 a 27, leia comigo. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as o quê? Opa! Tem que ouvir. E para ouvir, nós ouvimos aqui todos os domingos, nós ouvimos às quartas, nós ouvimos na IBD, nós ouvimos durante a semana com os nossos pregadores preferidos da internet. Ouvir a gente ouve. Agora aqui está dizendo, aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha. Agora, aquele que ouve estas minhas palavras, você percebe que ambos ouvem? Qual é a diferença? É a prática. A mesma palavra é pregada aqui todos os domingos. A mesma palavra é pregada em todas as ocasiões. Tem uns que ouvem, ou na realidade, todos estão ouvindo. Quem está ouvindo aqui, diga amém. Quem não está ouvindo, diga amém. Bom, pelo menos todos ouviram, né? Ou então até aquele que não está ouvindo não ouviu nem eu perguntando. Talvez eu não disse amém nem uma hora nem outra, né? Então vamos lá. Me dá um sinal de vida. Quem está vivo, levanta a mão. Isso. Deixa eu ver se tem mão abaixada aí. Vocês estão ouvindo. Agora tem diferença. Tem o que ouve e pratica. Tem o que ouve e não pratica. O que ouve e pratica, aqui Jesus está dizendo, é como uma casa edificada sobre a rocha. Então o alicerce é profundo, hein? Rocha. Pode vir rio, pode vir correnteza, pode vir vento, pode vir tempestade. A casa permanece como? De pé. Só que aquele que ouve essas minhas palavras, 26, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E não só caiu, mas foi o quê? Grande a sua queda. A gente se lembra da história dos 3 porquinhos aqui, não lembra? Os 3 porquinhos construíram casas, só que o material usado era um material diferente. Um fez a casa de palha, o outro fez a casa de madeira e o outro fez a casa de tijolos. Só que aqui, os porquinhos da história que somos nós, recebemos o mesmo material na nossa mão. E o material são as palavras de Cristo. Agora, o que você tem feito com essa palavra que você tem ouvido? Quando a gente pratica, a gente vai ser prudente. Quando a gente não pratica, a gente vai ser tolo. A casa vai cair e a queda vai ser grande. Quantas pessoas estão aqui que já ouviram a palavra de Deus, já disseram, vai ser diferente a minha vida, mas insiste nos mesmos erros e cada vez mais está caindo um pedacinho da casa. As janelas talvez estejam rotas, já está entrando vento, a porta não tranca mais.
Todo o madeiramento do telhado talvez já esteja podre. E quando você menos esperar, a casa cai. Porque se você continuar insistindo no erro e não dando ouvidos, sabendo o que tem que fazer e errando, a casa cai. E a queda vai ser grande. O segredo de uma construção está no seu alicerce. Casa edificada na areia desmorona ao menor movimento de uma onda. Você tem dado ouvidos à palavra e colocado em prática? Porque ouvir e não praticar lhe deixará à mercê das quedas e tropeços dessa vida. Irmãos, nossas vidas precisam estar alicerçadas sobre o fundamento sólido. E o fundamento sólido é dar ouvidos à palavra. E o que você sabe que tem que fazer, faça em nome de Jesus. Por último, abre em Hebreus 12, 7 e 8. Tem sal aqui? Tem luz aqui? Tem casa aqui? Foi diminuindo, meu Deus do céu. Amém, amém. Espero que você consiga responder agora ao último questionamento e à última exortação. Hebreus 12, 7 e 8, olha o que diz. Você sabia que Deus é um pai que corrige? Amém ou não? Deus não é um pai que vê você errando e vira as costas e deixa você continuar errando. Se a casa cai, é porque você não deu ouvidos às palavras de advertência de Deus. Mas Deus é um pai que corrige. E quando você ama o seu filho, tem pai aqui? Tem mãe aqui? Se você não corrige os seus filhos e diz, eu não corrijo porque eu os amo, essa é a maior mentira e lorota da vida. Porque o pai que corrige, a mãe que corrige, é porque está provando que ama. Se você sofreu sanções do seu pai e da sua mãe, dê graças a Deus, porque teu pai e tua mãe te ama. Se não amasse, deixava você largado aí no mundo, se afundando cada vez mais. E eu posso ouvir um amém dos filhos? Amém. Teve mais pai dizendo amém do que filho, mas tá valendo, né? Olha o que diz em Hebreus 12, 7 e 8. Se suportais a correção, porque Deus corrige. Você já sentiu a mão de Deus? Eu já senti. Deus corrige. Se você suporta a correção, Deus vos trata como filhos. Por que que filho há quem o pai não corrija? E talvez hoje filhos precisem ser corrigidos pelos seus pais. Pai, chega em casa hoje e manda ver. Depois manda os filhos falar com o pastor, né? Eles vão me odiar, meu Deus do céu, né? Por que que filho há quem o pai não corrija? Mas, olha o mas, se estais sem disciplina, da qual quantos? Todos são feitos participantes, sois então o quê? Bastardos e não filhos. Gente, isso é grave. Isso é grave. Isso aqui deveria te fazer tremer e temer. Porque se você insiste no pecado, se você continua na tua prática pecaminosa, se você continua não dando ouvidos à palavra de Deus, e se você está sem correção, a tua vida está indo, olha, de vento em popa. Toma cuidado, isso devia te causar temor e tremor, porque Deus corrige os seus filhos. Deus corrige os seus filhos. Deus corrige os seus. Eu corrigi as minhas filhas, mas eu não tenho nenhuma responsabilidade de corrigir o filho dos outros. Porque quem corrige os filhos é o pai. Pergunte-se, como é que está a sua vida? Você está sendo sal insípido? Você está sendo luz escondida? Você está sendo simplesmente casa na areia? E a tua vida está rolando leve, livre e solta. Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar.
Vida, leva eu. Se nada está te acontecendo, a Bíblia está dizendo, talvez você tenha que reavaliar a sua vida, porque você está achando que você é filho, mas você não é filho. Você é o quê? É filho do outro, não de Deus. Como é que a gente faz para ser filho de Deus? João 12. Mas a todos quantos o receberam, a estes Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quantos aqui já se arrependeram de seus pecados? Quantos aqui já creram em Jesus Cristo como Salvador? Quantos já olharam para a cruz do Calvário, que hoje está rosa pelo outubro rosa? Mulheres, cuidem-se em nome de Jesus. Se você um dia olhou para a cruz e entregou-se a Jesus, creu, recebeu, você é filho, não porque vem para a igreja, não porque professa uma religião, não porque nasceu e foi batizado desde pequeno numa religião, não porque você faz oferendas na Jaceguava. Não é isso que te torna um filho de Deus. O que torna alguém filho de Deus é arrepender-se dos seus pecados, é saber que está errando, é saber que Deus te amou e mandou Jesus para, na cruz do Calvário, sofrer o castigo dos teus pecados. E você disse, eu me arrependo, eu creio, eu entrego a minha vida, transforma a minha vida. E a Bíblia diz que todo aquele que está em Cristo se torna uma nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Louvado e bendito seja Deus. É vida nova, novos propósitos, nova vida. Agora, se você não é filho, meu amado, hoje você precisa tomar a decisão mais importante da sua vida. Porque Deus não acolhe netos, Deus não tem sobrinhos. Deus só tem filhos e filhas. E se você não é filho, não se iluda. Se as coisas estão indo de vento em popa, porque Deus corrige a todo aquele que toma por filho. A palavra é clara, se você tem pecado deliberadamente, se você continua pecando de forma contumaz, e nada tem acontecido contigo, se a disciplina do Senhor não vem sobre você, questione-se. Eu estou pedindo para você fazer um autoexame, uma autoavaliação. E aí você que pode responder, ninguém mais. Porque Paulo, quando escreve aos Romanos, diz que o mesmo Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito humano que nós somos filhos de Deus. Se você diz que é filho e não está sendo corrigido pelo seu pai, questione-se. Eu concluo dizendo e soltando a frase que eu disse que me impactou essa semana ao ler. Errar todos conseguem. Quantos aqui erraram essa semana que passou? Amém, né? Amém é confirmar, não amém que você gosta de errar, né? Amém a gente está dizendo, é isso mesmo. É isso aí. Errar todos conseguem. Esse que vos fala, erra. Agora, admitir o erro requer o quê? Caráter. Sal íntegro ou sal insípido? Luz no velador ou luz debaixo do alqueire? Casa na rocha ou casa na areia? Filho ou bastardo? Fomos exortados e chamados nesta noite a um autoexame, uma autoavaliação conforme as palavras de Paulo. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Minha última pergunta para ti é: aprovado ou reprovado?
E você responde para Deus. Fecha seus olhos.